Oi, olha só quem apareceu por aqui. Vim aqui oficialmente te mostrar todos os detalhes do nosso planner por dentro, né? Já que passamos aí por bastante tempo te mostrando, dando spoiler, contando as novidades, informações, agora chegou o momento de tu conhecer a ferramenta por completo, que em breve vai estar aí nas tuas mãos. Então, já tô com ele aqui, ó, tô mega ansiosa para poder mostrar para vocês. Então, primeiro de tudo, né, eu queria comentar contigo algo que tu muito provavelmente já deve saber. O planner, ele não serve só como uma agenda para te anotar os seus compromissos. Não te ajuda só a ser produtiva, como também vai te auxiliar no planejamento dos seus objetivos. Então, a gente tem uma seção que ela foi desenvolvida especialmente para isso, para te trabalhar em cima dos teus sonhos, em cima dos teus objetivos. A gente vai trabalhar detalhadamente em cima de cada meta que tu tem. Então, ele é muito especial por conta disso. Algumas informações importantes que eu já passei para vocês sobre o planner, mas eu vou dar uma reforçadinha aqui. Sobre a gramatura dele, as folhas elas são 90 gramas e as divisórias 180, justamente para elas se destacarem aí ao longo do planner. Questão de valores e de frete, o valor do nosso planner em si, ele é R$ 197. Aliás, do planner não, do nosso combo inteiro. E do frete, ele é R$ 24,90. A gente tem um frete fixo para o país inteiro. Então, independente do lugar que tu mora aqui no Brasil, tu vai pagar R$ 24,90, ok? Esse valor de 197 mais o R$ 24,90, a gente consegue parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. A gente tem outras opções também para te fazer o pagamento, outros métodos de pagamento à vista, mas aí tu consegue escolher o que fica melhor para ti. Agora, lembra que eu te falei que você vai pagar R$ 197 pelo nosso combo e não só pelo planner? Olha só o que vem no nosso combo todo. Vem o nosso planner, né? Nosso xodózinho, que eu já vou te mostrar ele depois. Vai vir também um bloco de notas, gente. Isso aqui é um xodózinho, vocês não têm noção. Eu vou mostrar ele mais detalhadamente ali depois para vocês também. Além disso, vocês vão receber 3 cartões motivacionais que vão ficar lindíssimos, assim, tipo uns bannerzinhos para vocês poderem colar onde vocês quiserem, mais 2 marca-páginas. Além do suporte pela plataforma, vocês também vão ter acesso a videoaulas que vão te auxiliar no uso do planner, para te tirar 100% de proveito dele. Então, eu vou te explicar como é que tu vai usar todas as ferramentas dele da forma correta. E além disso, eu também vou deixar disponível para vocês as aulas do nosso workshop Transformando a Produtividade. São 4 aulas que nós tivemos lá no início do ano, quando a gente fez o lançamento da jornada do meu ano planejado, e agora eu vou deixar disponível lá para vocês. Então, tenho certeza que vai te auxiliar muito. Agora, sem mais delongas, né, já conversamos bastante, bora conhecer o nosso planner por dentro, conhecer a ferramenta e também conhecer a capa que vocês ainda não olharam. Então, bora lá! Abrir o seu planner, você vai encontrar esse espaço aqui com bolsinho para guardar papéis, anotações, qualquer coisinha que você quiser guardar aqui. Aqui a gente tem a nossa página inicial com uma frase e um espacinho para você colocar o seu nome. A primeira parte que a gente tem aqui é dos nossos dados pessoais. Nosso planner é dividido em seções, então aqui a gente tem um espaço para você anotar alguns dados pessoais, redes sociais, algumas informações para emergências. Temos espaço para anotações, a gente tem bastante espaço para anotações ao longo do planner. Aqui temos um espaço só para logins e senhas. Temos aqui o calendário de 2021, calendário de 2022. Espaço para anotar algumas datas inesquecíveis, desde janeiro até dezembro. E também alguns eventos para lembrar. Então aqui você tem espaço para anotar o evento, a data, o horário, o local, e tem até um espacinho para avaliação aqui, um espaço para você colocar algumas informações importantes. Então, eventos importantes que você realmente tem aí ao longo do ano.
Depois, a gente tem um espaço de livros para ler e filmes para ver. Então, aqui você consegue anotar o título do livro, qual o autor e a nota que você dá para ele. Aqui é um ótimo espaço para você controlar o seu hábito da leitura. E a mesma coisa aqui do filme, o título, o ano e a nota. E a gente também tem o mesmo espaço para a série, então o título, a temporada e a nota. Aqui a gente tem uma divisória onde a gente começa a nossa sessão de desenvolvimento pessoal. Então, o segredo de progredir é começar, né? Toda divisória sempre tem uma frase motivacional para vocês. A primeira coisa que a gente encontra aqui, logo depois de começar a nossa sessão de desenvolvimento pessoal, é um mural de inspiração para o ano. Então aqui você pode colocar fotos, frases, palavras, coisas que vão te inspirar realmente ao longo do ano, que vão te dar aquela motivação quando tu olhar. Então aqui é um ótimo espaço para te jogar a tua criatividade. Aqui a gente tem um espaço para a roda da vida, que eu não poderia deixar de colocar no nosso planner, né? Vocês sabem o quanto eu considero ela importante. A nossa roda da vida, ela é dividida em 8 áreas, então a gente trabalha em cada uma dessas áreas ao longo do planner. Aqui vocês vão perceber que na sessão de desenvolvimento pessoal a gente sempre tem bastante orientação para vocês usarem todas as ferramentas para aproveitarem realmente o planner. Aqui a gente tem um espaço para visualização do futuro. Quem é nossa aluna do meu ano planejado sabe o quanto eu considero isso importante. A gente tem uma aula exclusiva lá no nosso curso só falando sobre isso. Aqui a gente trabalha todas as 8 áreas da vida que tinha lá na roda da vida. Deixei algumas perguntas para vocês se questionarem também, para ajudar vocês justamente a fazer essa visualização no futuro. Aqui vocês têm um espaço para rascunho, porque depois vocês vão descrever o que vocês visualizaram na vida de vocês daqui a 10 anos, 5 anos, 2 anos, até o nosso momento atual. Então, até um mês vocês vão fazer essa descrição do que vocês visualizaram. Lembrando que vocês sempre vão ter orientação, né? Então, aqui já tem tudo bem explicadinho para vocês de como vocês devem fazer essa visualização. E bastante pergunta para vocês se questionarem e não ficarem com dúvida em nada. Na próxima página, a gente tem os objetivos a longo prazo. Eu sempre trabalhei muito com vocês a questão de sonhos, objetivos e metas. Então, aqui ao longo do planner, vocês vão ver bastante isso. Então, aqui a gente tem espaços para vocês planejarem os objetivos de vocês. Colocarem as informações dos objetivos. Então, qual é o seu objetivo, por que você quer ele, onde, quando, quem está envolvido e quanto isso vai te custar. Tem espaço para você descrever as suas metas e para colocar o prazo de cada uma delas, de acordo sempre com o prazo do teu objetivo final. Então aqui a gente trabalha bastante essa questão dos objetivos, trazendo para nossa realidade. Aqui a gente tem bastante espaço então para vocês conseguirem planejar os objetivos de vocês. Aqui na próxima página a gente vai continuar trabalhando um pouco dos objetivos a longo prazo, mais voltado para o ano. Então aqui a gente tem espaço para você colocar o seu foco do ano e a ordem de prioridades. O que vocês vão colocar nesse espaço? As 8 áreas da vida. Vocês vão definir uma ordem de prioridades para cada uma delas. Aqui tem uma explicação de como é que vai funcionar e também nas videoaulas eu vou explicar bem detalhadamente para vocês como é que vocês definem essa ordem de prioridades. Vou comentar sobre a diferença do foco também. Então a gente vai trabalhar bastante em cima dessa questão, porque isso aqui vai ser algo muito importante para o planejamento semanal de vocês, ok? Na próxima página, agora sim a gente vai começar a trabalhar em cima do nosso ano. Então, com base nos objetivos a longo prazo que vocês estabeleceram anteriormente, definiram as metas e os prazos, vocês vão trazer aquelas metas para cá. Lembrando que lá os objetivos eram a longo prazo, então não necessariamente trabalhado dentro do seu ano. Aqui a gente já vai trabalhar no nosso ano, no ano atual que você está aí usando o planner. Como o planner não é datado, então você pode usar o momento que quiser. Então aqui a gente tem bastante espaço para você colocar suas metas, colocar seus prazos e bastante espaço para planejar essas metas. Logo depois a gente já começa a trabalhar o planejamento das divisões do nosso ano, então planejamento semestral, trimestral e mensal. Então aqui é a mesma coisa, a gente tem um espaço para o foco do primeiro semestre,
3 prioridades para o semestre com base na sua ordem de prioridades, então sempre lembrando disso. Também vou explicar bem detalhadamente nas videoaulas para vocês. E a mesma coisa aqui no planejamento trimestral. Foco do primeiro trimestre, 3 prioridades até o nosso último trimestre do ano. E aqui a mesma coisa para o nosso planejamento mensal. Foco de julho, foco de janeiro, foco de fevereiro e espaço para as 3 prioridades. Lembrando que o planejamento, não necessariamente você precisa fazer o planejamento do ano inteiro de uma vez só, né? Porque olhando assim parece bastante coisa, mas vocês vão perceber que eu sempre recomendo vocês fazerem apenas no momento atual, porque vocês conseguem ter um planejamento muito mais certeiro. Eu vou comentar sobre isso também nas nossas videoaulas para vocês terem uma orientação maior. Aqui a gente tem um espaço para anotações, como eu falei que a gente ia ter várias ao longo do planner. E aqui a gente começa então as divisórias do nosso mês. A gente começa a trabalhar o nosso mês. Aqui a gente tem sempre uma frase para motivar vocês e o espaço para colocar o mês. Como eu comentei que o nosso planner ele não é datado, então aqui tem um espaço para vocês colocarem, ok? Aqui a gente tem uma divisória. E a gente começa com algumas informações para o mês, informações importantíssimas, então vocês vão concentrar tudo numa página só. Primeiro, uma palavra para o mês, então vocês podem escolher uma palavra importante com base nas prioridades de vocês, a ordem de prioridades, sempre trabalhando com as 8 áreas da vida, um espaço para vocês anotarem compromissos, eventos, coisas importantes que vocês não podem esquecer, espaço também para vocês anotarem os objetivos do mês, sempre com base lá nas metas do ano que a gente já planejou anteriormente, um espaço para vocês colocarem aquilo que vocês precisam melhorar e recompensas que vocês vão se dar caso vocês cumpram os objetivos do mês, caso vocês consigam melhorar aquilo que vocês tanto queriam. Na próxima página a gente tem um espaço para as minhas listas, então para to-do lists que vocês querem fazer. Vocês podem usar para to-do lists diversas ou então até para auxiliar vocês no planejamento semanal. Quem acompanhou a nossa primeira live que a gente fez no início da nossa semana de lives vai saber do que eu tô falando, que a gente trabalha bastante essa questão de anotar tudo que a gente precisa fazer. E essa live ela vai ficar salva junto com as nossas videoaulas que eu vou explicar para vocês, tá? Aqui a gente tem um calendário mensal. Deixa eu até virar aqui para vocês. Aqui a gente tem um calendário mensal, que ele não é datado, de segunda a domingo, e tem um espacinho para vocês colocarem as datas. Então aqui a gente tem uma visão geral do mês. Na próxima página a gente tem o nosso controle financeiro e as metas da semana. Controle financeiro, né, para o nosso planejamento financeiro, vocês sabem o quanto eu considero isso importante. Então aqui deixei um espaço para vocês colocarem o saldo inicial, anotarem o que entrou, o valor, tem um espaço para anotar o total também. E a mesma coisa para o que saiu, tem um espaço para anotar a descrição, o valor, o total. E aqui a gente tem o nosso saldo final também, que vocês podem calcular aí de acordo com o que entrou, com o que saiu e qual era o seu saldo inicial. Aqui a gente tem espaço para metas da semana, então as 5 semanas aí que a gente tem ao longo do mês, algumas 4, né? Vocês vão ter espaço para anotar as metas da semana, sempre levando em consideração os objetivos lá do início do mês que vocês planejaram aqui. Então, vocês estão vendo como uma coisa está ligada à outra. Aqui no Planner a gente sempre trabalha o longo prazo, trazendo para nossa realidade, trazendo para o nosso dia a dia. Então, aqui tem um espaço para vocês anotarem tudo isso. E depois a gente começa finalmente o nosso planejamento semanal. O que a gente tem aqui? O nosso foco da semana, espaço para as 3 prioridades, da mesma forma que a gente tinha lá no planejamento semestral, trimestral, no mensal. Aqui a gente tem um espaço para Habit Tracker e a gente tem um espaço para vocês anotarem os hábitos que vocês querem adquirir, né? Um rastreador de hábitos, darem um checkzinho aí em cada dia de acordo com a frequência que você quer realizar esse hábito, algo que eu considero muito importante realmente. Aqui nós temos as datas, né? Um espacinho aqui para vocês darem check, para anotarem a data, o dia, né? Porque como eu comentei, não é datado. E aqui também 3 linhas eu deixei para vocês colocarem
todos os dias algo pelo qual vocês são gratas. Vocês sabem que isso é algo que a gente trabalha muito no cantinho, é um valor que a gente leva muito em consideração, então eu não poderia deixar de não colocar um espacinho aqui realmente para vocês anotarem isso, refletirem ao final do dia, porque eu fiz isso ao longo do meu 2020 e eu sei que foi algo muito importante para mim, então eu deixei aqui no planner para vocês também. Todo final do dia vocês têm 3 espacinhos aqui para anotarem pelo que vocês foram gratas naquele dia. E assim a gente percorre até o final do mês. E lá no final do mês nós temos a nossa revisão. Então, nossa revisão mensal tem espaço também para gratidão, para pontos fortes, coisas boas que aconteceram aí ao longo desse mês, os pontos a melhorar, coisas não tão boas, coisas que vocês podem realmente se dedicar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de consistência, enfim. Um espaço para aprendizados, então lições que vocês tiraram ao longo desse mês e atividades pendentes para o próximo mês, então compromissos aí que vocês não conseguiram realizar. E depois a gente já inicia o nosso planejamento mensal do próximo mês. Como eu comentei, todo início de mês, toda divisória, a gente tem uma frase aqui para poder motivar vocês. Ao longo de todo o planner, a gente percorre assim, e lá no final dele a gente tem a nossa revisão anual. No nosso último mês do planner, a gente tem nossa revisão anual. Aqui a gente tem um espaço para a palavra do mês, para gratidão, pontos fortes desse ano, então a mesma coisa que a gente tem aqui na revisão mensal, coisas boas que aconteceram, melhorias, os melhores acontecimentos do ano, então coisas boas que aconteceram, eventos importantes, e os aprendizados que vocês irão levar para o próximo ano. Então, algo bem importante aqui, realmente uma página de bastante reflexão para vocês pensarem aí no final do ano e que vai te ajudar muito até para o planejamento do próximo ano. Então, algo que eu considero muito importante. E no final do planner a gente tem algumas páginas pontilhadas, temos algumas páginas com linhas para vocês poderem anotar, rabiscar aí do jeitinho de vocês. E aqui na nossa última página do planner eu deixei uma mensagem especial para vocês, então para vocês lerem só depois, viu? E a gente chega então no final do nosso planner. E é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer o nosso xodózinho aí por dentro. Eu espero que tu esteja tão empolgada quanto eu para chegar finalmente segunda-feira, o dia 13, que vai ser o nosso lançamento. Lembrando que depois eu vou trazer algumas informações aqui para vocês de como que vai rolar aí nesse dia e vou contando ainda o restinho das novidades que a gente ainda tem até esse lançamento de fato. Qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar uma mensagem lá no nosso cantinho do Instagram, que eu vou estar lá disponível para tirar sua dúvida, para te auxiliar da forma que for necessário, tá? Agora me conta, tu gostou do nosso xodózinho? Gostou do nosso planner? Eu espero que esteja tão ansiosa quanto eu e chega logo dia 13.